Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Que grande alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com todos os irmãos. Hoje é o último domingo do ano, o último domingo de dezembro e o último domingo do ano. E nós temos muitos motivos para agradecer a Deus neste dia. Então, a nossa live hoje será um estudo, uma live de agradecimento. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele permitiu que acontecesse na nossa vida neste ano. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, agradecer pelas pessoas que nos acompanharam. Então, a Lidiane, que já está aí, a Leda, lá de Araputanga, que Deus abençoe, minha irmã. Altamiro também, a de Bento Gonçalves, que Deus abençoe. A Juliana já está ali também. Que Deus os abençoe grandemente, meus irmãos. E aos outros aí que vão chegando, vai compartilhando o endereço da nossa live para nós meditarmos na palavra de Deus nesta manhã. Eu quero hoje fazer, como eu disse, um momento de gratidão, de agradecimento pelo ano que passou, ou está terminando. Faltam aí 4 dias para o nosso ano terminar. Quem mais que entrou aí? Entrou mais alguém que eu não sei quem é, tem ali um casal. Quem é? Identifique aí, por favor, quem é que está entrando, para a gente saber com quem a gente está falando nesse momento. Juliana Késia. Deus abençoe, Juliana. Vocês falam da onde? Coloca aí de onde você está falando. Zeneide, irmã Zeneide, Deus abençoe. Janeide, acabou de entrar. Janeide, Marina. Um abraço para Marina e Paulo. Deus os abençoe. Adriana Antunes também, Adriana e Hélio. Adriana está lá de férias. Deus os abençoe aí no Mato Grosso do Sul. Meus irmãos, vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida nessa manhã, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de meditar na sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer por mais um dia que o Senhor está nos dando. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovaram por mais uma manhã sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos pelo sustento, pela provisão, mas sobretudo te agradecemos pela tua palavra que nos mostra a salvação em Cristo, que revela o Senhor para nós e nos mostra que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Obrigado porque o Senhor veio, obrigado porque o Senhor se encarnou, assumiu a nossa forma para poder nos salvar naquela cruz. Nós te agradecemos por esse momento e pedimos a tua iluminação para compreendermos as verdades da tua palavra. Eu te agradeço por esse momento, peço a tua bênção sobre os meus irmãos que estão acompanhando o nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Quem mais que entrou aí? A Neiva também. Deus abençoe, Neiva. Prazer ter você aqui conosco. Meus irmãos, como nós vamos falar hoje sobre gratidão, a nossa mente ela tem uma capacidade enorme de esquecer as coisas boas. Nós lembramos muito das coisas ruins. É por isso que algumas pessoas têm traumas, porque aconteceu uma coisa ruim na sua vida e isso acompanha, isso incomoda essa pessoa até o dia de hoje. Então nós temos uma facilidade enorme de lembrar de coisa ruim e uma dificuldade de lembrar das coisas boas. Por isso nós temos que fazer um exercício para lembrar das coisas boas que Deus tem feito na nossa vida. E é isso que eu quero propor para nós meditarmos aqui nesta manhã. Que nós possamos lembrar do que Deus fez conosco. Eu separei um tema para nós da seguinte forma: coisas que nós não podemos esquecer em 2020. O que nós não podemos esquecer nesse ano de 2020, que daqui a alguns dias estará encerrando, estará terminando.
Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, 2020 não valeu como ano. Eu não vou nem contar na minha idade porque foi um ano perdido. Eu penso que não foi bem assim. Foi um ano muito proveitoso para nós. É claro que nós perdemos algumas coisas, mas por outro lado nós ganhamos muita coisa também. Nós tivemos um amadurecimento muito maior no Senhor e isso é muito importante e isso vale muito na nossa maturidade, na nossa vida com Cristo. Então, que coisas nós não podemos esquecer? Eu separei 5 coisas que nós não podemos esquecer em 2020. E eu quero chamar a atenção sua para esse texto. Vamos começar, nós vamos ler vários textos hoje, mas eu quero começar com os Salmos. Então, por favor, acompanhe aí Salmo 124. Nós vamos fazer uma reflexão em 3 salmos agora, para começar. Salmo 124, depois o 125 e também o 126. E a primeira coisa que nós vamos lembrar, que não podemos esquecer de jeito nenhum, é que o Senhor esteve do nosso lado. A primeira coisa é que Deus esteve do nosso lado. Veja o Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então o salmista aqui, o salmista Davi, ele diz que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos engolido vivos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, porque nós teríamos passado por situações de completo desespero. Então a primeira coisa que nós não podemos esquecer de forma alguma é que o Senhor esteve conosco em 2020. O Senhor nos amparou com a sua presença em todo o tempo. O Senhor esteve do nosso lado. Não esqueça disso. Você precisa fazer um memorial disso. O Senhor esteve comigo nos momentos difíceis, nas lutas, nas doenças, quando eu fui para o hospital, quando eu tive que enfrentar uma situação de desespero, o Senhor estava ali comigo. O texto diz que as pessoas nos teriam engolido vivos, os problemas nos teriam engolido vivos, as águas teriam nos afundado, submergido sobre a nossa alma, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Mas não foi isso que aconteceu. E por que não aconteceu uma tragédia na nossa vida? Porque o Senhor esteve do nosso lado. Por que nós não entramos em desespero? Porque o Senhor esteve ao nosso lado. Por que nós continuamos com esperança, nós fomos animados? Porque o Senhor esteve sempre do nosso lado. Então você pode dizer isso com todas as letras, com toda a força do seu coração. 2020 foi um ano que o Senhor caminhou comigo. E é interessante que quando nós temos muitos problemas para resolver, muitas situações difíceis para passar, aí sim nós vemos mais a presença de Deus. Alguém disse o seguinte: quando a noite está mais escura, é aí que nós vemos as estrelas com maior força. Quando a noite está mais escura, é aí que nós vemos o brilho das estrelas com maior intensidade. E assim também foi. Por causa dos problemas que nós passamos, das lutas que nós enfrentamos, nós podemos ver a presença de Deus, as promessas de Deus, a alegria dele nos sustentando o tempo todo. Então, como diz o Salmo 124, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, eu tenho uma certeza, as águas nos teriam submergido, os homens nos teriam engolido vivos, mas o nosso socorro está no Senhor, que esteve conosco sempre. Essa é a primeira coisa que nós não podemos esquecer em hipótese alguma. O Senhor esteve com você, esteve ao seu lado. As coisas são desesperadoras às vezes. Você passou por situações de desespero algumas vezes, por alguns momentos. Mas o Senhor estava ali. E é interessante que quando nós passamos por situação de muito desespero, Deus permite que nós passemos por isso, porque Ele tem um livramento maior.
na frente. Conta-se uma história de um homem que naufragou o seu barco e ele se encontrou numa ilha deserta. Ali então ele pegou o resto das coisas do seu barco, fez uma cabana para ele, colocou o que ele tinha resgatado do seu barco e improvisou uma pequena cabana, uma pequena barraca para ele, e era tudo que ele tinha. E ele ficou por muitos dias naquela barraca, e quando o sol esquentava, ele se refugiava naquela sua barraca. À noite, quando o frio vinha, ele entrava na sua barraca. Ali ele fazia um fogo, ali ele conseguia assar alguns peixes que ele pescava com muita dificuldade. E ele estava vivendo dessa forma naquela ilha. Mas um dia, ele levantou pela manhã e saiu. E quando ele olhou de longe, a sua barraca estava pegando fogo. Aquela pequena cabana que ele tinha improvisado estava em chamas. E ele então voltou muito desesperado. Ele começou a questionar a Deus por que tinha acontecido aquilo com ele. A única coisa que lhe restava estava acabada. E quando ele chegou, viu apenas cinzas daquele lugar que antes tinha sido o seu refúgio, e ele ficou muito desesperado, ficou questionando a Deus por que Deus permitiu que ele tivesse perdido tudo aquilo que dava um pouco de conforto para ele, um pouco de segurança para ele. Mas o mais interessante é que logo que ele terminou de orar e questionar a Deus, um navio aproximou-se. E então desceram e disseram: nós vimos o seu sinal de fumaça e viemos resgatar você. Deus permite que a gente perca algumas coisas, que nós passemos por situação de extremo desespero, porque Ele tem um livramento muito maior na frente para propor isso para nós, para nos dar esse livramento. Então isso é entender que o Senhor está sempre do nosso lado. É a primeira verdade. O Senhor esteve do nosso lado em 2020. Não esqueça disso. Mas há uma segunda verdade que você não pode esquecer de forma alguma em 2020. Nós não fomos abalados. Parece que é uma sequência de ideias. Se o Senhor esteve do nosso lado, o resultado mais imediato, a coisa mais possível que pode acontecer é que nós não seremos abalados. Então essa é a segunda verdade. Eu e você, nesse ano de 2020, não fomos abalados. Então o Senhor esteve conosco, por isso eu não fui abalado. Veja a sequência do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte de Sião é onde está Jerusalém. É o monte firme onde está a cidade santa. E toda vez que fala de monte, fala de Jerusalém, nós vemos que a presença de Deus ali está sustentando. Significa que Deus sustenta o seu povo. No Novo Testamento, a Nova Jerusalém é a igreja. Não é uma cidade física. A Nova Jerusalém somos eu e você, nós que cremos em Cristo. Somos nós agora a Nova Jerusalém. E essa Nova Jerusalém está firmada no Senhor. Então, do mesmo jeito que a montanha que sustenta a cidade física de Jerusalém, o Monte Sião, nós também somos sustentados pelo Senhor e a nossa vida como igreja, como povo de Deus, não foi abalada. Então, sobrevieram sobre nós tempestades, ventos, turbulências, terremotos, grandes incidentes, coisas que nos deixaram perplexos, mas nós não fomos abalados, porque nós confiamos no Senhor. O segredo está aí: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então nós não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer que o Senhor esteve do nosso lado e por isso nós não fomos abalados. A ideia de abalar significa que um movimento muito forte, um movimento repentino, muito brusco, alterou a estrutura, alterou o alicerce. E se uma casa foi abalada, essa casa caía por conta de um terremoto, por exemplo. Mas a nossa vida, por mais difícil que possa ter sido a nossa experiência em alguns momentos, o Senhor não permitiu que nós fôssemos abalados. E é por isso que o Salmo diz: porque você confia no Senhor, você não se abala. E você fica firme não mais nesse ano de 2021. Você fica firme para sempre. A nossa firmeza não é momentânea,
ela não é apenas de um espaço temporal, mas a nossa firmeza é para sempre, porque o Senhor estará conosco para sempre. É o que nos promete a sua palavra. Então você não pode esquecer que o Senhor esteve ao nosso lado e, segundo, você não foi abalado. Passou por muitas situações complicadas, mas o Senhor, como estava do seu lado, não permitiu que o seu coração se abalasse. A sua alma ficou firme e você escapou ileso. E nós estamos chegando nesse último dia, nesse último domingo do ano, com um culto de gratidão, com motivo de gratidão no nosso coração. O Senhor esteve ao nosso lado e o Senhor não deixou que nós fôssemos abalados. É o que diz o Salmo 125. Mas há uma terceira coisa que você não pode esquecer em 2020 e nunca na sua vida. É que nós fomos restaurados. Preste atenção no próximo salmo, que é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Hoje é o dia de colheita. Hoje é o dia de trazermos com alegria os feixes da colheita de um ano muito produtivo, muito diferente. Um ano que mudou a nossa vida, colocou a nossa vida de pernas para o ar e nos trouxe uma nova perspectiva, uma nova esperança no Senhor. O texto diz que nós fomos restaurados. O Senhor restaurou a nossa sorte e nós. Veja o que acontece quando o Senhor nos restaura. Ele diz aqui: ficamos como quem sonha. A ideia de sonho é uma coisa tão difícil de acontecer, é uma coisa que está apenas na imaginação. Mas parece que a gente está sonhando ao ver que Deus nos sustentou, esteve ao nosso lado, não deixou que nós fôssemos abalados, não faltou nada na nossa vida. Algumas pessoas cresceram nesse ano, algumas pessoas começaram trabalhos novos, investimentos novos, projetos novos. Isso tudo mostra que o Senhor tem nos dado motivos para ficarmos como quem sonha, porque Ele está restaurando a nossa vida. A outra coisa que acontece está aqui no versículo 2, a nossa boca se encheu de riso. E eu não posso deixar de citar, de lembrar da Sara, aquela mulher estéril, a mulher de Abraão, uma mulher já de 90 anos, estéril, idosa, não menstruava mais, mas quando o Senhor apareceu, Ele disse: daqui a um ano você vai ter um filho. E ela disse: como isso é possível? E ela riu. É por isso que quando nasceu o menino, ela colocou o nome dele de Isaac, um motivo de riso. É isso aqui que está expresso no versículo 2 do Salmo 126. A nossa boca se encheu de riso, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Então, quando o Senhor restaura, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de júbilo. A palavra júbilo significa alegria. Na nossa língua não há motivo de tristeza, não há motivo de reclamação, não há motivo de murmuração, mas há motivo de alegria, um canto de louvor, há um cântico de louvor, um hino de louvor ao nosso Deus, porque Ele restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a boca encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e isso também trouxe testemunho. Olha o versículo de número 2. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Então, o outro motivo, a situação que aconteceu quando o Senhor nos restaurou, é que nós agora somos um motivo de testemunho para as pessoas. As pessoas olham para nós e falam: o que está acontecendo com você? Qual é o motivo da sua esperança? Qual é o motivo da sua alegria? Então nós falamos: é porque o Senhor restaurou a nossa sorte e por isso nós estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Talvez durante esse ano nós plantamos chorando, nós semeamos as nossas sementes chorando, mas agora estamos já colhendo com alegria os nossos feixes. Então, não esqueça dessas 3 coisas que nós vimos até agora. Primeiro, o Senhor esteve ao nosso lado, é o Salmo 124. Não esqueça que nós não fomos abalados, Salmo 125. E não esqueça que também nós fomos restaurados e estamos em pé. Você está em pé, porque o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa vida. E nós agora ficamos como quem sonha, com a boca cheia de júbilo, de alegria.
As pessoas olham para nós e falam, realmente o Senhor tem feito grandes coisas por você. E por isso que a nossa alma está alegre agora, trazendo os frutos daquilo que nós plantamos, talvez com lágrimas. Mas o Senhor nos restaurou. Então você tem sido uma pessoa restaurada pelo Senhor. Mas tem mais coisas aqui que nós podemos lembrar. A quarta coisa que nós não podemos esquecer é que a boa mão do Senhor esteve conosco. Não é qualquer mão que esteve conosco, mas é a boa mão do Senhor. E para isso eu quero lembrar ou ler para você Neemias, capítulo 2. Neemias está voltando para reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída 70 anos antes. Eles tinham sido levados para a Babilônia cativos. E depois de 70 anos no cativeiro, Deus os trouxe de volta. Mas para isso precisava restaurar a cidade, restaurar os muros, restaurar o templo. E então, o versículo 18 de Neemias 2 diz assim: eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. A boa mão do Senhor estava com Neemias. E a boa mão do Senhor esteve conosco neste ano. É uma das certezas que nós temos. Passamos por coisas difíceis? Sim, mas a boa mão do Senhor esteve conosco. E vai ser assim até o último dia das nossas vidas. O Senhor estará conosco, é a promessa da palavra. A boa mão de Deus vai nos acompanhar. A boa mão de Deus vai nos sustentar, vai nos guiar, vai nos levar para dentro da vontade do Senhor. E nós vamos caminhar debaixo desse plano protetor de Deus, desse projeto protetor do Senhor. A boa mão do Senhor esteve conosco. Não podemos esquecer disso. Como Samuel levantou uma pedra e disse assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso que nós temos que olhar para trás e não reclamar de absolutamente nada. Não chorar por nada, mas falar: o Senhor esteve conosco, o Senhor nos restaurou, não permitiu que nós fôssemos abalados e a boa mão dele esteve sempre ao nosso lado. E é por isso que nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos sustentou. A boa mão dele esteve o tempo todo cuidando da nossa vida. Mas tem mais coisa que nós não podemos esquecer. E esse texto agora eu quero que você leia ou preste atenção em Deuteronômio capítulo 8. É interessante que Deuteronômio significa lembrar a lei. Deuteronômio é uma lembrança daquilo que Deus fez. É um livro muito bom para nós lermos. Só para você ter uma ideia de como esse livro é importante, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele usou 3 textos para vencer o diabo. E os 3 textos estão em Deuteronômio. São versículos que ele tirou de lá, porque o Deuteronômio é um resumo do que Deus já fez. Então, quando você quiser lembrar o que Deus já fez, leia Deuteronômio. E é por isso que eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 8. O que nós não podemos esquecer? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Lemos aqui Deuteronômio capítulo 8. Então, o que Deus fez conosco? A mesma coisa que ele fez com o povo de Israel quando tirou do Egito. Porque Deus é o mesmo Deus. A imutabilidade de Deus nos garante que nele não há nenhuma sombra de mudança. Não há nenhuma variação no nosso Deus. Não há nenhum tipo de coisa ruim no nosso Deus. Então o nosso Deus
Ele nos sustentou, ele fez algumas coisas. Esse texto aqui mostra que Deus fez algumas coisas muito importantes. Preste atenção. Primeiro, ele nos guiou. Recorde por todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Então o povo de Israel foi guiado pelo Senhor durante os 40 anos que eles peregrinaram ali, saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. E o que aconteceu conosco? Nós fomos também guiados pelo Senhor. Então não podemos esquecer disso. O Senhor nos guiou. Mas Ele não só guiou, porque a sua palavra, como diz lá no Salmo 119, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. O Senhor ia como uma nuvem sobre o seu povo, os levando pelo deserto. À noite era o fogo que os guiava. Então, do mesmo jeito que Deus guiou o seu povo no deserto, Ele também nos guiou em 2020 e vai nos guiar até o último dia da nossa vida. Também o texto diz que Ele fez isso para nos humilhar, para mostrar o que estava no nosso coração. Versículo 3, Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que você nem seus pais conheciam. Há mais uma outra coisa que o Senhor fez. Além de nos guiar, Ele também nos sustentou. Ele nos manteve com todas as nossas necessidades providas. Não faltou água, não faltou ar, não faltou comida. Quando nós pensamos em ar, por exemplo, nessa pandemia, algumas pessoas precisaram de respiradores, precisaram de oxigênio, porque o seu pulmão estava fraco e eles precisavam de oxigênio. E nós vimos o quanto é caro, quão caro é oxigênio, como é caro ter um respirador. E o nosso Deus nos dá isso todos os dias de maneira gratuita. O Senhor nos sustentou dando ar para você e eu respirarmos. O Senhor nos deu comida, nos deu água. O Senhor nos proveu a salvação em Cristo, o Espírito Santo, cuidou da nossa alma, acalmou o nosso coração. Então o Senhor cuidou do nosso corpo, cuidou do nosso espírito, cuidou da nossa alma, cuidou das nossas emoções. Então Ele nos sustentou. Não podemos esquecer disso. Nós somos sustentados pelo Senhor. Mas tem mais coisa aqui. Quando nós falamos do sustento de Deus, nós temos que lembrar que esse sustento veio da palavra. Versículo 3 diz, para que você entenda que não é só de pão que vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Foi tudo que Deus falou que nos manteve em pé. Eu não me esqueço das promessas da palavra, porque são essas promessas que sustentam a minha alma. Então eu e você fomos sustentados pelas promessas da palavra do nosso Deus. Como isso é precioso, como isso é importante para a nossa vida. Então, neste ano que está terminando, nós fomos guiados pelo deserto, fomos guiados pelo Senhor, mas também nesse mesmo deserto fomos sustentados pelo Senhor. Versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. O povo de Israel passou 40 anos. E outro texto diz que as roupas não envelheceram. Os sapatos não gastaram. Sabe o que é isso? O Senhor nos preserva. E eu gosto da palavra preserva porque ela tem a ideia de perseverar. Ele nos mantém. Então Ele nos guia, Ele nos sustenta, mas Ele também nos preserva. Não deixa faltar nada e não deixa nada se perder na nossa vida. Você já notou que a nossa vida é um contínuo acúmulo de bênçãos do Senhor? Ele vai nos dando promessas e a cada dia você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo, cada vez mais maduro, cada vez mais firme no seu coração. É interessante que quando mais o tempo passa e nós somos preservados pelo Senhor, você não vai perdendo nada, pelo contrário, você vai ficando cada vez mais forte no Senhor. Algumas pessoas, quando começam a caminhar com Cristo, são carentes, mas depois de um tempo elas ficam firmes nas suas emoções e elas não ficam mais dependentes de amor dos outros, de atenção dos outros, porque Deus lhes dá tudo o que elas necessitam. Então, saiba que isso é a perseverança de Deus, Deus preservando a sua vida, não deixando você perder nada, pelo contrário, tornando você e eu pessoas mais maduras na sua presença. E nós estamos saindo de 2020 muito mais maduros, muito mais firmes nas nossas emoções,
muito mais resolvidos nas nossas convicções, porque é isso mesmo que o Senhor tem feito. O Senhor tem preservado as nossas vidas. Então Ele nos guia, nos mostra o caminho, com a sua nuvem, com o seu fogo. Ele nos sustenta, nos humilha, mas Ele também nos preserva. Não deixa que roupas se acabem, se desgastem, sapatos se gastem. Pelo contrário, Ele nos sustenta e nem os nossos pés se incham, como aqui aconteceu no versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Vamos lembrar do que Deus fez. Ele nos guiou, nos sustentou e nos preservou. E ainda mais o versículo 5 diz que Ele disciplinou o seu povo. Como um pai disciplina seu filho, assim também nós somos disciplinados pelo Senhor. Por que Deus permitiu que algumas coisas acontecessem de maneira desagradável, permitiu que nós ficássemos tristes? Algumas pessoas foram internadas, tiveram que ir para o hospital. Algumas pessoas perderam seus entes queridos. Foram situações muito difíceis. É a disciplina do Senhor, porque nós somos filhos. E Deus, você só é disciplinado pelo Senhor porque você é filho dele. Quando um menino passa na rua, um menino que você não conhece, e ele faz alguma coisa errada, fala um palavrão, por exemplo, você não fala nada, porque aquele menino não é nada seu, você nem o conhece. Agora, se for o teu filho que faz alguma coisa, você imediatamente toma uma providência e você o disciplina. Então, se nós fomos disciplinados, é porque nós somos filhos do nosso Deus, do nosso Senhor. E o plano dele era um plano diferente do nosso. O plano dele sempre é um plano melhor do que o nosso. E é por isso que nós não podemos esquecer que o Senhor nos guiou, nos sustentou, nos preservou e também nos disciplinou. Vamos aprender as lições. E vamos entrar 2021 com uma nova perspectiva, sabendo, esse ano e a partir de agora, não quero mais nada a não ser a vontade de Deus na minha vida. E eu sei que a minha vontade não é a vontade de Deus. Os meus planos não são os planos de Deus. Uma vez Paulo e Silas queriam ir pregar a palavra de Deus na Ásia. Diz a Bíblia lá em Atos 16. O Espírito de Deus não permitiu. Depois eles tentaram ir para uma região chamada Bitínia. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não permitiu. Eles foram dormir contrariados. E então veio uma visão. E nessa visão aparecia um homem da Macedônia, da Grécia, dizendo, vem para a Macedônia e nos ajude. Aí eles entenderam que Deus estava chamando eles para que eles pregassem a palavra de Deus naquela região. Queremos ir para um lugar, queremos tomar um rumo, fazemos planos, mas Deus diz, não, eu quero que você faça outra coisa. Eu quero que você caminhe noutra direção, porque o meu caminho, o meu plano é bem melhor do que o seu. É isso que o Senhor faz conosco. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, dessas 5 coisas muito importantes que aconteceram conosco em 2020. Primeiro, o Senhor esteve ao nosso lado. Lembra do Salmo 124. A outra coisa é que você não foi abalado. Você foi sacudido. Aconteceram grandes coisas na sua vida, mas você continuou em pé, continuou firme, porque a sua confiança está no Senhor e você não foi abalado. Terceiro, você foi restaurado. Poderia passar por momentos difíceis, passou por coisas difíceis, mas ali esteve o Senhor, tirando as suas lágrimas, enxugando as suas lágrimas, dando consolo, dando ânimo, dando esperança. E você pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Também a boa mão do Senhor esteve conosco. O tempo todo a mão de Deus esteve conosco. E por último, você não pode esquecer que o Senhor te guiou, te sustentou, te preservou e te disciplinou nesse ano. Então, nós só temos motivos para agradecer ao Senhor. Nós olhamos para trás e falamos assim, foi bom, valeu a pena. O Senhor caminhou comigo e eu posso alegrar o meu coração, porque esse ano foi um ano de muitas bênçãos na nossa vida. Recebemos as bênçãos de maneira muito diferente, porque a nossa vida estava muito quieta, estava muito normal, estava tudo tão tranquilo e Deus permitiu que tudo isso acontecesse, para que nós começássemos a olhar para Ele com uma outra visão, falando assim, Ele é Deus. E quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele faz, com poder,
com graça, com força. E a minha vontade não muda a vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade dele sempre prevalece. E eu quero agradecer ao Senhor, porque essa vontade dele é boa, perfeita, agradável, é o melhor para as nossas vidas. Então, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, para olhar para trás e falar: foi muito bom caminhar com o Senhor esse ano. Foi bom caminhar com você esse ano. Foi bom compartilhar a palavra de Deus com você nesse ano. E interessante que neste ano nós podemos ter essa oportunidade de conversar através dessas lives. É uma bênção de Deus. Talvez nós estávamos muito presos apenas à igreja, às programações do culto, escola dominical, e Deus falou: vamos sair daí e vamos para um outro rumo, para um outro lugar, para uma outra dimensão. E agora nós estamos atingindo pessoas, estamos falando com pessoas que estão muito longe, mas pela graça de Deus isso aconteceu. Então nós louvamos a Deus, porque tudo o que aconteceu foi para a glória dele, foi para a honra dele. E nesse ano todo nós fomos sustentados, preservados e vivemos até aqui com a perspectiva tão poderosa, a firme convicção de que o Senhor nos ajudou. E como Samuel disse naquele dia: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso que aconteceu conosco. Vamos agradecer a Deus, vamos caminhar os nossos dias, os dias que nos restam até o encontro com Cristo, com toda a alegria do nosso coração, sabendo que Ele está do nosso lado, sua mão está conosco, não seremos abalados, pelo contrário, seremos restaurados, guiados, sustentados e preservados pelo nosso Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Pai, eu quero te louvar nesta manhã, porque o Senhor está ao lado do seu povo. O Senhor não deixou a nossa vida andar sozinha neste ano. Pelo contrário, o Senhor caminhou conosco em todo o tempo. O Senhor nos guiou em todo o tempo. Como foi precioso, Senhor, esse tempo em que pudemos experimentar a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu sustento. E nós queremos te agradecer muito por isso. Te louvamos, Pai, porque o Senhor caminha com o seu povo. Do mesmo jeito que o Senhor caminhou com Israel no deserto, o Senhor está com a igreja, o Senhor está com cada um de nós, nos sustentando, nos guiando, nos direcionando. E a Tua vontade tem prevalecido nas nossas vidas e nós te agradecemos muito, porque essa vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. E a nossa alma agora está em paz, sabendo que temos um Deus cuidadoso, um Pai amoroso, que caminha com seu povo e que não deixa faltar nada na vida daqueles que confiam em Ti. Te louvo, Pai, te agradeço e peço que o Senhor continue abençoando os meus irmãos, cada um deles, para que eles possam olhar para trás e ter um motivo de gratidão em seus corações. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Que nós tenhamos um olhar de muita gratidão no nosso coração quando olhamos para o passado e com muita esperança quando olhamos para o futuro. 2021 está aí, está bem perto e nós vamos começar esse ano na presença do Senhor. Nós esperamos estar juntos em 2021. Não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor caminhará com o seu povo. A boa mão de Deus estará conosco. Confie nisso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Te agradeço pela companhia. Como foi bom compartilhar a palavra de Deus com você em 2020. Que Deus te abençoe, que abençoe o seu coração, a sua casa, a sua família. Que esse domingo seja um domingo cheio das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Para quem está em Guarantã, hoje à noite, às 18h30, tem culto na chácara da igreja. Para você que está longe aí, na quarta-feira, se Deus quiser, nós nos encontraremos para continuarmos meditando nas verdades da palavra do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor, um bom domingo e que Deus nos abençoe ricamente.